Olá, muito prazer, eu me chamo Helder Davi e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto, certo? O projeto do nosso grupo ele se chama Digitais 2, né? Que a gente ficou responsável por falar sobre um simulador de máquina de vendas, né? Nosso grupo que é formado por eu, Arthur Vinícius, Denison Oliveira e Calvão Tavares, certo? A gente ficou responsável por fazer uma simulação daquelas máquinas de venda que a gente via mais antigamente, que era de inserção de moedas, né? De selecionar produtos e a gente retirar nosso produto, né? A gente mesmo faz a seleção do produto e a compra sem precisar da interferência do humano, porque a própria máquina fazia isso, né? Então a gente ficou de tentar fazer uma simulação disso em um FPGA, desenvolvido em VHDL, né? Então, como é que foi o processo para isso tudo, né? A gente primeiro precisou fazer uma abstração de tudo, né? Que a gente ia fazer uma simulação. Então, a gente abstraiu a inserção de moeda por inserção de botões, né? A gente fez botões equivalentes para cada uma das moedas, né? E também a seleção de produtos também em botões, que também é de se esperar. E a saída, que seria a entrega do produto, né? A gente fez usando displays, né? Então a gente usa a parte visual que os displays têm para fazer essa simulação, né? Então a gente fez toda a parte lógica do sistema, certo? E fez essa inserção entre realidade e simulação através dessas representações. Agora, adentrando um pouquinho mais na organização dos nossos projetos, a gente chega na decisão mais importante que a gente tem que fazer nele, que seria qual máquina de estado a gente ia utilizar para organizá-lo. Se a gente ia utilizar a máquina de Moore ou a máquina de Murphy, né? E conversando entre a gente percebeu que a máquina mais interessante para esse projeto seria justamente a máquina de Murphy. Por quê? Justamente por causa da característica dela de o estado atual que você está, né, influenciaria diretamente na sua saída e não só a entrada. Então, o resultado da saída em si é influenciado tanto pela entrada quanto pelo estado atual, né? Que agrega bem ao nosso projeto, porque veja, o nosso projeto tem várias fases, por assim dizer, né? A gente tem a etapa de espera, a gente tem a etapa de seleção de produto, a gente tem a etapa de pagamento e a gente tem a etapa de finalização, né? Então, as entradas têm contextos diferentes, então fica muito mais interessante, fica muito mais pertinente você organizar dessa forma, né? Fazendo com que o estado atual influencie na sua saída, certo? Então foi assim, dessa forma que a gente organizou. Então a gente tem, fazendo uma simulação agora para entender mais a máquina de estado, a gente tem inicialmente a etapa de espera, né? O estado de espera, né? Depois a gente vai para a etapa de seleção de produto, que pode nos levar para várias etapas, que seria a etapa do produto 1, do produto 2, do produto 3, do produto 4, que são 4 produtos que a gente tem, né? Então a gente chega na fase de pagamento, que uma informação muito importante que a gente deve se atentar é que a gente tem três opções de moedas, que seria de 25 centavos, de 50 centavos e de R$ 1, né? Que influencia diretamente o tanto de estado que vai ter. Porque veja, cada produto tem um preço, né? E tem várias maneiras de você chegar no mesmo preço. Por exemplo, um produto de R$ 1, você pode inserir, por exemplo, quatro moedas de 25 centavos, duas moedas de 50 centavos, né? Uma moeda de R$ 1, né? E cada uma dessas decisões de como você vai inserir uma moeda é um estado, né? Por isso justamente que a gente usa três moedas apenas, né? E não mais, porque você aumentar o tanto de moedas vai consequentemente aumentar o tanto de estado também e vai deixar muito mais complexo, né? Não tão mais complexo, mas para o nosso nível de abstração é suficiente três moedas, certo? Então beleza. Em uma simulação a gente selecionou o produto de R$ 1, certo? E a gente vai inserir as moedas. Então eu inseri duas moedas de 25 centavos e agora eu vou inserir uma moeda de R$ 1. Então sobrou um troco, né? E nosso sistema também abrange o quê? A informação que a gente tem que dar um troco para o cliente. Por quê? Nesse exemplo, atingiu o valor de 1,50 e o troco seria 50 centavos, então o sistema apresenta também visualmente por display que teve 50 centavos de troco e funciona da seguinte forma e depois volta inclusive para o estado de seleção de produto. Meu nome é Cauã, eu sou aluno do terceiro período de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe, campus Itabaiana, e eu vou apresentar o resultado final
do projeto da disciplina de Sistemas Digitais 2, que foi a implementação de uma máquina de vendas em um FPGA. Esse projeto possui 8 entradas, no caso 8 botões, sendo respectivamente o botão para anexar o valor de 25 centavos, 50 centavos e R$ 1, e o botão para habilitar a seleção, o produto selecionado, botão para o produto 1, o botão para o produto 2, produto 3 e produto 4. A saída do sistema são esses 5 displays de 7 segmentos, todos multiplexados. Então vamos para a simulação. Ao apertar Reset, aparece a logo Vending Machine. E a partir daqui, ao apertar o produto 1, aparece o produto 1, mais, logo abaixo, o seu valor, produto 2, produto 3 e produto 4, respectivamente. Ao apertar o botão de escolha de confirmação, nós selecionamos o produto e podemos adicionar o valor. Então, ao adicionar 25 centavos, adicionamos 25 aqui no display. Ao adicionar 50, o valor vai para 75. Ao adicionar R$ 1, o valor vai ultrapassar o preço do produto e vai retornar o troco. Assim a máquina volta novamente para o estado de seleção de produto. Fazendo mais um exemplo, vamos selecionar o produto número 1 com valor de 50 centavos, confirmar, e vamos adicionar dessa vez o valor de 50, e ele não retornará troco por causa que o valor foi igual, ou seja, não temos saldo para receber de volta. Agora falando um pouco sobre a parte do código, certo? Nós dividimos nosso código em 5 partes, certo? Seguindo uma sequência lógica de entrada até saída, a gente dividiu nosso código, primeiramente, falando com o debounce, certo? Que o debounce serve para tirar um pouco do ruído dos nossos botões, certo? Porque sem ele, se a gente apertasse algum botão, o sistema ia considerar que a gente estivesse apertando várias vezes. Então a gente precisava de um arquivo para fazer o controle disso, para que a gente apertar o botão um tempo normal e considerar só um aperto, certo? Depois a gente vai para a seleção de produto, certo? Que tem um arquivo direcionado apenas para ele, que vai ter todas as regras relacionadas à seleção de produto, né? Com todos os produtos e seus preços, certo? Inclusive também a lógica de você poder selecionar um produto, mas também ter a possibilidade de, depois de ter selecionado um produto, selecionar outro, né? Por quê? Porque a gente, quando seleciona um produto, a gente ainda tem que confirmar ele, né? E depois a gente iria também para o sistema de pagamento, que tem toda a lógica de pagamento em si, né? Que o sistema permite que você insira seu pagamento de forma particionada. Então você pode colocar uma parte do pagamento e o sistema vai salvar aquele valor e vai somar com a sua próxima extensão. Então, pegando um exemplo, se um produto é R$ 1, você pode colocar duas moedas de 50 centavos, né? Então, primeiro ele vai apresentar que você colocou 50 centavos e depois ele vai somar seu próximo valor, que é mais 50, que vai chegar no valor do produto, né? Então, vai finalizar e vai te entregar o troco, né? E para unir isso tudo, a gente tem o que? O top level, né? Por quê? A gente está falando de uma linguagem de hardware, então a gente precisa de algo que deixe isso tudo sequencial e que conecte todos esses arquivos, né? Então a gente precisa do top level, que ele vai fazer toda essa interligação entre os arquivos, ele que vai chamar na sequência correta os arquivos, certo? E para ir mais para a saída, a gente tem os displays, que ele vai ter a função tanto de agregar toda a parte de implementação de como vai ser apresentado para a gente, tem os números, tem as letras, certo? E também tem a parte de fazer com que o display funcione fisicamente de forma correta, porque, veja, a gente tem 5 displays, então a gente precisa que eles funcionem simultaneamente. Só que a gente faz na prática uma simulação de como eles funcionassem simultaneamente, que é fazendo que eles funcionem muito rápido várias vezes, dando essa ilusão para a gente, né? Então seria dessa forma que funcionam os 5 arquivos do nosso projeto. Bom, e assim nosso vídeo está chegando ao fim. Eu acho que a gente já falou sobre tudo que a gente queria falar sobre o nosso projeto. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender e gostado do nosso projeto, certo? Fiquem à vontade para usar a seção de comentários para tirar dúvidas ou algo do tipo, certo? E é basicamente isso, tá? Tchau, tchau!